São 19 horas, horário de Brasília, no meu relógio. Então, para a gente ter a pontualidade, né? Aí eu vou deixar aí agora com o seu Mário, que ele é o coordenador dessa atividade. Boa noite a todos, seu Mário. Boa noite, senhoras e senhores, confrades e confreiras. Mais uma vez, né, mais uma reunião de estudos que estamos juntas, né, em nome de Deus, em nome do amor. Hoje eu convidei Tereza, mas ela acho que não chegou ainda. Eu peguei ela no trânsito, ela disse que desse tempo ela entrar. Na Tereza, já. Já chegou cheguei. na hora. Chegou na hora. Boa noite, Tereza. Boa noite, Faz o pessoal. combinado? Uhum. Deu tempo. Vamos lá. Fica à vontade, viu? Tá bom. A nossa mensagem para harmonizar o momento do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, é a lição 163. Agradecer. E Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz: e sede agradecidos. E Emmanuel vai explicar para nós essa mensagem, essa frase, né? Esse versículo, dizendo assim: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças, entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério do cuidado e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar-se reconhecimento em frases bombásticas. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto também a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina, através de sofrimentos por mais de 30 anos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, agradecer sempre, né? Agradecer até mesmo pelas nossas dores. Então, vamos à oração. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade que nos dá de aqui mais uma vez estarmos, pedir discernimento, compreensão, sabedoria, para que possamos absorver o que vamos estudar, mas pedir principalmente a nossa ajuda para a nossa transformação moral. Ajuda para que nós possamos colocarmos em nossas ações diárias o que estamos a aprender nessa doutrina bendita e esclarecedora. Então, te pedimos, Senhor, mas também te agradecemos. Agradecemos por tudo que nos dá,
por tudo que nos destes e sempre, sempre que a tua luz possa nos iluminar cada vez mais. E na certeza do teu amor, na certeza da nossa pequenez, na certeza das nossas imperfeições ainda, mas maior do que qualquer da certeza é o amor que tu sentes por cada um de nós. E assim, nessa certeza de que estás conosco, te pedimos abençoa este momento de estudo. E assim a gente retorna a palavra ao dirigente para que ele possa dar por iniciado. Que assim seja. Assim seja. Mas boa noite. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Maria, iniciamos mais uma reunião da noite de hoje, passando a palavra à nossa querida amiga Elvira, para que ela possa apresentá-la, no caso, a facilitadora da noite de hoje. Boa noite, Elvira. Boa noite, Mário. Obrigada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai receber uma baiana, Alcione Silva, né? Alcione, ela vem lá de Salvador, gente, da Bahia. É trabalhadora do Cristo há 29 anos. E ela mandou um textozinho, né? Então, eu vou ler na íntegra. Busquei a doutrina por saber que iria preencher minha vida. O trabalho do Cristo me fascina, por isso busco dar o meu melhor. Busco gerar reflexões para que saiamos da zona de conforto que tanto mal nos faz. Sigo na luta de ser um pouquinho melhor, um tantinho a cada novo dia. Então, Alcione, seja bem-vinda, né? E pegando aí a brecha da nossa irmã que trouxe uma palavra muito linda, né? Agradecer. E no finzinho, Emmanuel nos diz, né? Agradecer, né? Sentir a grandeza dos gestos, a luz do benefício e a generosidade de você estar conosco aqui. Bom trabalho, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, gente. Que a paz do Mestre Jesus sustente o nosso trabalho, que seja uma noite de reflexão. Obrigada pelo convite, pelo respeito, e vamos começar o nosso trabalho. E para lembrar o livro, o objetivo do livro, eu vou ler que eu não vou cantar, senão vocês não vão ficar na sala. Um trecho de uma música. A música não é uma música espírita, ou seja, de cunho espírita. Mas esse trecho, ela faz tanta referência ao que nós vamos tratar hoje, que é bom para ilustrar. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir. E é sobre partida que nós vamos falar hoje, porque o livro trata sobre isso. Sobre o partir, sobre o retornar para a nossa verdadeira morada. E aí, é bom a gente refletir. Estou preparado para a morte? Alguém está aqui? Olha só para os espíritas. Se não estão para a morte, imagine para o desencarne, porque são processos diferentes. É muito comum nós espíritas falarmos fulano desencarnou. Tomara que fulano tenha desencarnado. Porque às vezes só estamos morrendo mesmo. Porque desencarnar é sair da matéria. E muitos permanecem aprisionados por séculos, milênios. Será que ter o conhecimento espírita garante o retorno equilibrado? Será? Porque muitos de nós só têm um discurso, só tem a teoria. Mas a prática, a maioria de nós tem deixado muito a desejar. E a espiritualidade já vem alertando há um bom tempo que os espíritas são os que estão dando muito mais trabalho ao retornar para casa. E a gente precisa refletir sobre isso. O que é que você imagina que pode acontecer após o fenômeno morte? Essa daqui é bem curiosa e eu gostaria de ouvir alguém dizendo aí.
Ninguém se habilita? O que você imagina que pode acontecer após o fenômeno morte? Bom, eu não imagino nada assim. Tudo que acontecer depois, para mim, vai ser. Não sei, né? Que a gente não, mas para mim acho que vai ser novidade. E como iniciante espírita, eu tenho medo da morte e do desencarne dos dois. É isso. Fala, Teresa. Como diz, né? A morte é o sono. A gente dorme, não sente dor na morte, né? A gente vê isso. A gente precisa estar consciente, quando a gente morrer, quando acordar do outro lado, a gente é o que a gente é aqui. Então, o que é que nós estamos fazendo? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas atitudes? Será que o meu pensar é a mesma coisa do meu agir? Porque eu posso sentir uma coisa, pensar outra e fazer ainda uma outra. Então, quando chegar do outro lado, qual é o teu verdadeiro? Porque lá as máscaras caem, não é? Então, é isso que a gente tem que muito refletir a respeito. Mas aí está a teoria. Agora já é uma prática que vivenciamos, porque precisamos entender que o meu retorno depende do que eu estou fazendo no aqui e agora. Depende dos meus pensamentos, os sentimentos, para depois não se queixar quando chega lá e se vê num momento de dor, numa situação de dor, num lugar de dor. E depois imaginar por que eu estou aqui. Sempre somos nós que nos levamos para algum lugar, para a companhia de determinadas pessoas. Então, esse livro, que trata, assim como a série de André Luiz, aquela série que fala a vida no mundo espiritual, que é André Luiz relatando a vida no mundo espiritual, esse livro, Voltei, ele também tem esse objetivo, de nos fazer perceber o nosso retorno, de nos fazer compreender que o nosso retorno depende exclusivamente de nós. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Para que a gente vá tirando da mente essa ideia de que todo mundo vai passar para umbral. Eu não sei aí, mas aqui na Bahia, mais precisamente em Salvador, as pessoas têm muito essa teoria infundada de que todo mundo vai para umbral. Onde está escrito isso? Porque nem André Luiz falou isso. André Luiz faz uma referência ao umbral, é quem primeiro fala sobre o umbral, mas dizendo que ele se colocou naquele lugar de dor. Porque o umbral não é um lugar, é um estado de consciência. Se a minha consciência, e Teresa colocou a questão da consciência, se a minha consciência me leva para lá, porque eu entendo que eu não fui boa, eu entendo que eu não fiz, eu entendo isso ou aquilo, é lá que eu vou me ver. É na dor que eu vou me perceber. Então, nós precisamos trabalhar no aqui e agora. Nós precisamos planejar o nosso retorno de volta para casa no aqui e agora. Não é somente pagar velório, e porque é caro, mas se preparar para voltar para casa. Será que nós estamos nos preparando? E esse nós, essa reflexão em torno de nós, é nós espíritas. Porque falamos tanto, mas ainda a grande maioria de nós não para perceber que nós é que planejamos o nosso retorno. É como ir para algum lugar, fazer uma viagem. A gente compra passagem, a gente compra as roupas, a gente imagina como é lá, procura saber como é lá para levar a bagagem, né, adequada. Então, nós estamos estudando e aprendemos como é lá, o lado de lá. E aprendemos qual é a bagagem que nós precisamos levar. Mas estamos colocando isso na nossa mala, a bagagem correta? Teve 2 pessoas que levantaram as mãos. Então, eu esqueci de baixar. Elvira. Então, Leon Diniz, né, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele fala justamente isso que você está falando aí, né? Que o estado moral da gente influencia diretamente a nossa
experiência no pós-morte, né? E ele é até bem específico, para aquelas pessoas que viveram na retidão, o momento vai ser sereno, vai ser de libertação, né? Seguido de reencontros, né? De reencontros com aquelas pessoas que já se foram, e reencontros, tá lá no livro, felizes, né? E de paz. Então, tem muito a ver com o nosso estado moral aqui, agora, né? E não o meu estado moral no momento da morte. Sim, é como você falou aí, né? O que é que eu fiz aí no decorrer da minha trajetória. Pois é, mas precisamos estar atentos a isso. Em vez de ficar prestando atenção na vida dos outros, o que fulano faz ou deixa de fazer, a gente precisa olhar para nós mesmos, para entendermos de que forma nós estamos encaminhando a nossa trajetória. Diga, Leni. Eu acho que essa questão, essa fala assim de dizer que todos vão passar pelo umbral, está também relacionado a essa coisa da gente que a gente aprende, né? E de que quando a gente, no momento do desencarne, que a gente que passa como se fosse um filme na nossa mente. Então, ali a gente vai ter os reflexos, as lembranças de coisas que a gente fez e que de coisas que a gente fez e que não tem como a gente retornar. Tipo, um exemplo assim, eu fiz coisas erradas, então aquilo vai ter um reflexo futuramente na minha vida, né? Aqui na minha vida moral, na ética, na minha vida no geral. Então eu acho que essa coisa de é uma opinião, entendeu, gente? Assim, de dizer dessa fala, dizer que todos vão passar pelo umbral, e por ser um estado de consciência e não um local físico, eu acho que está mais relacionado a isso, as nossas lembranças de coisas que a gente venha ter feito e do que a gente vai colher, né? Espero em Deus que seja colhidos coisas do bem, da luz, da paz. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Não sei se está Mas certo. como você falou, Leni, focar no que nós podemos, em que nós plantamos de bom. Nós plantamos também de mal. Mas se a gente focar no que foi de bom, para que a gente possa encontrar um rosto amigo e nos levar para onde nós estamos necessitando, porque fica parecendo assim, o meu entendimento dos espíritas que falam que todo mundo vai para o umbral, é porque ainda não entenderam que nós estamos falando de erraticidade, nós não estamos falando de mundos. Portanto, hospital, colônia, escola, são lugares que vão espíritos necessitados, que somos todos nós. Quem acertou mais, ou quem acertou menos, ou quem não acertou nada, todos nós podemos estar lá. Por que então pensarmos que só porque nós erramos, nós temos que continuar num lugar de dor? Porque a gente já está num lugar de dor, né? Isso é fato. Então, por que eu preciso continuar num lugar de dor? Então, eu preciso me trabalhar no aqui e agora, entender. Não preencher todo o meu combo que eu vim realizar aqui na Terra. Mas eu quero ter um rosto amigo para que ele possa me levar para um lugar que eu de fato necessito. Eu não preciso mais me colocar nesse lugar de dor e de desespero. Sou eu, enquanto ser consciente, estou me levando para qualquer lugar. Então, o livro ele nos relata um desses pontos de se perceber no aqui e agora, de encaminhar o nosso retorno para casa de uma forma equilibrada, entendendo que pode ser feliz, porque vai ter um rosto amigo lá para me receber. E eu preciso enxergar esse rosto amigo. Então, vamos começar. Eu leio as partes do livro ou leio só os trechos que eu destaquei? Pode ser só os trechos, como você quiser. Sinta-se à vontade. Porque parte do pressuposto que todo mundo leu, não é, Elvira? Não li, não li. Então eu leio, me diga aí, me direcione aí. Então, eu gosto de trazer muito texto. Mas se você quiser trazer partes do texto, se você também quiser que eu coloque o texto aí, eu coloco. Não, eu posso ler. Ou alguém prefere ler na tela?
Podemos colocar o livro como ela colocou, porque a gente acompanha a sua leitura e aí você vai explanando, esmiuçando o que você pensou, o que você trouxe. Se tem algum pedaço de texto que você leu, quer complementar, viu? Também Então vamos para o capítulo. De volta para casa. Há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro, já no outro mundo. Aliás, isso não é novidade para vocês nem para mim. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse. O Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa. Tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. Daí o entusiasmo aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Olha que bonito! Quantos de nós não está acreditando que vai ser fácil assim? Porque eu fazia palestra, que eu coordenava departamento, que eu dirigia a casa. Porque eu sabia muito. Então pronto. Olha, Elvira e Lene, quando eu voltar para casa, logo, logo, eu mando um recado para vocês. É muita pretensão, não é não? Porque a gente vai levando tão no automático e não percebe as coisinhas que nós estamos fazendo, os erros que nós estamos cometendo, as atrocidades que nós cometemos, mas só por ter um conhecimento acreditamos que vamos logo nos comunicar. E também o povo quer se comunicar sempre assim, né? Através da escrita. Aí fica aquela incerteza, só através de escrita que a gente pode se comunicar? Eu fico assim observando quantas pessoas querem participar daquelas cartas consoladoras. Mas só que os espíritos, os nossos entes queridos, eles estão o tempo todo tentando se comunicar. Não através de escrita. Como é que nós estamos há tanto tempo no espiritismo, mas ainda não entendemos que há várias formas de se comunicar? Porque tem que ser escrita. E será que toda escrita é real? Será que o meu ente querido está ali de fato? Então vamos prosseguir no item dificuldade no intercâmbio. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta. E, se a pessoa visada se mostra sensível, então é possível transmitir-lhes ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo. Pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Calculam-se, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Ainda mesmo que se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, e se os companheiros que ele integram um grupo de trabalho vivem estonteados, sem um entendimento preciso dos deveres que lhe competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se oferecem para o bem. Eu vou parar aqui, porque para a gente trabalhar o entendimento desse capítulo, que é a dificuldade no intercâmbio.
Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Porque para muitos parece que é assim. Eu quero, pronto. Vai vir a comunicação. Quantas pessoas estão entrando na casa espírita nessa ilusão de que vão receber um recado do seu ente querido? E muitos espíritas também acreditam que seja assim. Mas e aquele que está para receber a mensagem, o médium, ele está disponível para isso? Como é que ele se apresenta? Porque às vezes o espírito até quer se comunicar. Até pode se comunicar, porque fique claro também aqui, né, gente? Vai acontecer a psicografia se houver uma necessidade. Não é aquela coisa de tem que ter, porque é centro espírita, tem espírito, tem médium, tem que ter uma psicografia. Tudo é necessidade. Essa ideia de merecimento precisa acabar para os espíritas. Merecimento, se a gente for levar bem ao pé da letra, é barganha. Ah, mas eu faço palestra até domingo de noite. Ah, eu mereço. Tem gente fazendo muito mais coisa e não está acontecendo o que elas querem. Então vamos cortar essa ideia de merecimento e trabalhar com o que o Mestre Jesus sempre deixou claro. Tudo é necessidade evolutiva. O que for uma necessidade para nós, que estamos aqui, e para o espírito que já retornou, vai acontecer. De alguma forma vai acontecer. Não precisa necessariamente ser através da escrita. Mas aqui, em se tratando da escrita, que fique claro, muitas vezes somos nós que estamos dificultando o intercâmbio. Não é nem o espírito que não está pronto, que não quer. Não é isso. Muitas vezes somos nós um instrumento. Um médium é um intermediário, é um instrumento para que haja comunicação entre os dois planos. Aí eu deixo muito claro, não basta ter mediunidade. Você precisa conhecer para saber lidar com ela. Então, muitas vezes, somos nós que estamos dificultando. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. É o que a maioria de nós, é da forma que a maioria de nós se comporta. Totalmente voltado para o que está fora. Como é que pode acontecer algum trabalho? Eu fico muito preocupada com essas reuniões mediúnicas. Será que nós estamos deixando as nossas sessões fora da sala? Ou estamos levando todas elas e ainda criando mais lá dentro, né? Porque quando a gente briga, se desentende com um companheiro de trabalho, a gente cria lá dentro. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Será? Que tipo de instrumento eu estou sendo? Porque muitas vezes o espírito está ali, ele quer muito se comunicar, mas ele não encontra uma brecha. Ele não encontra um instrumento adequado para isso. Aí muitas vezes a gente diz assim, é muito fácil, né? A comunicação de um espírito que quer a desordem. Por que será muito mais fácil? Porque o que nós estamos permitindo que exista mais em nós. Nós estamos permitindo que o mal ele floresça, que o mal ele apareça muito mais do que o bem. Nós estamos ali, muitos de nós, no trabalho, de uma forma mecânica, quando deveríamos estar na certeza de que precisamos ser um bom instrumento para que o trabalho ocorra da forma mais significativa possível. Porque muitos de nós estão dando um trabalho redobrado à espiritualidade. Aquilo que era para nós fazermos, a espiritualidade está tendo que fazer por nós. Para que aqueles irmãos que estão chegando não saiam ainda mais prejudicados. Também tenhamos a certeza de que uma reunião mediúnica não é, em primeira instância, para aqueles que estão chegando, mas para nós que estamos aqui ainda. Porque é para termos um despertamento. É para a gente ouvir o que está sendo trazido por aquele irmão, e ele está trazendo por sintonia ou afinidade, porque se não existir sintonia ou afinidade, ou ambas, o intercâmbio não acontece. Então, para que nós ouçamos e possamos nos perceber e compreender que muitas vezes nós estamos sendo um péssimo instrumento para que o trabalho ocorra. Se não há comunicação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. Ou seja,
Era para acontecer uma comunicação completa, mas não dá. Não dá porque eu não estou sendo um bom instrumento. E a espiritualidade também não vai fazer o que nos cabe fazer. Então, às vezes era para ter uma psicografia, era para ter uma comunicação, mas nós estamos barrando. Então aí acontece o mínimo, porque nós não estamos conseguindo ser um bom instrumento. Ainda mesmo se tratando de materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Quando ele fala da materialização, é porque da materialização não depende exclusivamente da pessoa saber que é médico e está liberando ali ectoplasma. Mas, mesmo assim, se você, mesmo sem saber, se você não estiver bem, como é que você vai ser um instrumento adequado para que exista essa materialização? Piorou quando você sabe que mas não está em equilíbrio. E o interessante é que nós espíritas sabemos. Eu sempre, quando faço uma pergunta assim, aí as pessoas, não, como eu perguntei, estão preparados para a morte? Não. Mas qual é um dos princípios da doutrina espírita? A imortalidade da alma. Que nos diz o quê? Nós não vamos morrer porque somos espíritos imortais. Mas a maioria tem medo da morte. Então, existe uma contrariedade tão grande e que nós precisamos parar e começar a colocar os pontos nos is. Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico e se os companheiros que lhe integram um grupo de trabalho vivem estonteados, sem um entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que nos oferecem para o bem. Aí trazendo também os outros companheiros. Porque precisa ser uma equipe. Então existe ali um médium psicofônico, um médium de psicografia, mas e os outros? Estão enfeitando a reunião mediúnica? Quem é médium de sustentação tem que sustentar. Ou pelo menos deveria. Então, a cada comunicação, os médios de sustentação precisam estar ali em oração. Precisam estar liberando esses fluidos para estimular a comunicação, para favorecer a comunicação. Mas aqui, e eu vou falar aqui por Salvador, muitos que se colocam como médios de sustentação dormem. Porque dizem que a espiritualidade levou eles para trabalhar. Aí eu fico assim me perguntando, que espiritualidade? Porque se for a espiritualidade responsável pelo trabalho, ela não vai lhe tirar dali. Se você é um médium de sustentação, você precisa sustentar. Então você tem que ficar ali no ambiente. Se o médium de sustentação não sustenta, se o passista também, que não está ali dando passe e não está em oração, que tipo de trabalho vai ocorrer? Porque precisa ser uma equipe. Não é só porque você é médium e basta um médium. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos conhecer o trabalho, que não é uma regra. Nem todo mundo que está no trabalho entende o que é o trabalho e realiza a função do trabalho. Então, falta seguir a recomendação do Espírito de verdade. Espíritas, instruí-vos, para que a gente não seja mais um a enfeitar o centro espírita, a compor cenário dentro do centro espírita. Tá tranquilo aqui? Alguém quer fazer pergunta? Elvira, a coordenadora. Prossigo? É até que horas? Pode prosseguir, amiga. É até às 8. Venho recebendo agora preciosas lições. Quanto a isto, porque cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria, depois do sepulcro, a corresponder-me regularmente com os leitores de minhas páginas doutrinárias. Considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Estes fatos, amplamente multiplicados em nossos agrupamentos, traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte do que a eles assistem. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Companheiros diversos haviam partido antes de mim.
convencidos de que poderiam voltar quando quisessem, trazendo informações da nova esfera e, embora lhes aguardassem a palavra esclarecedora, através de reuniões respeitáveis, a solução parecia adiada indefinidamente. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arredantário das possibilidades terrestres e, de modo algum, podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Em vista disso, por mais que desejemos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades voltadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em zona de serviço. Vocês conseguirão isso ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Olha que interessante o que ele diz. Venho recebendo agora, cheguei à leviandade de prometer a mim mesmo que prosseguiria depois do sepulcro. Quantos de nós devem estar nessa ilusão? E que assim que morrer, vem contar, vem ajudar. Eu estou há 29 anos no movimento espírita e ouço isso até hoje. Ah, quando morrer eu vou continuar trabalhando. E a espiritualidade está de lá dizendo, vai, meu irmão, vai. Não sabemos quando, mas vai. Então, é muita ilusão, é muita pretensão que existe em nós. Não é? Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Não se realizaram porque não somos bons instrumentos, a maioria de nós, que fique claro, e porque também as coisas não são como a gente quer, não. Não é porque a gente voltou que tem um conhecimentozinho pronto, já estamos prontos, vamos lá comunicar, porque o Vira precisa saber como é aqui, precisa saber o que é que ela tem que fazer aí para continuar o trabalho que eu deixei. Porque sempre vem essa ilusão. O trabalho é meu, eu deixei, então eu vou continuar o meu trabalho. Primeiro, o trabalho é de Jesus. Era para nós nos considerarmos voluntários. Só isso. Que é muita coisa, né? Ser voluntário de Jesus é muita coisa. Mas sem soberba. É na certeza de que o trabalho é dele, que nós estamos trabalhando com ele e deveríamos trabalhar para ele. Os amigos da vida superior necessitam de cooperação elevada para se manifestarem. Olha, ele ainda alerta isso. A humildade da espiritualidade benfeitora superior. Eles querem a nossa ajuda, mas não porque eles precisem, mas porque eles estão sendo bondosos com a gente, querendo o nosso auxílio para que assim a gente cresça. Mas a maioria de nós caindo ainda na vaidade. Agora vamos para ponderações necessárias. Posso fazer uma pergunta? Pode, Elvira. Quem manda aqui é Elvira. Vamos lá. É assim, um pouco que eu pude perceber é que ele pensava que ao chegar-se lá na comunicação com o Chico, ele ia ser logo atendido, né? Ele ia participar logo do intercâmbio, é isso? Que ao chegar ao plano espiritual, ele iria logo se comunicar, ele iria continuar. Não iria ter intervalo, ele iria estar bem, ele iria estar lúcido, e pronto. Ia ser uma continuação. É como você está aqui e depois está em outro lugar. Você está em casa, como se você estivesse na cozinha e fosse para a sala. E não é assim que funciona. Até porque, de fato, a maioria de nós não sabe nem como está. Ah, mas eu faço palestra, eu dirijo a isso e aquilo, eu sei de trás para frente em japonês e aramaico. Mas e dentro? É assim mesmo que está? E outra, precisa existir instrumentos, bons instrumentos aqui para que a comunicação ocorra. Não é que
para se comunicar tem um tempo previsto. Não existe isso, até porque o tempo é diferente. Né? O nosso e o deles é diferente. Então, não é questão do tempo, mas a questão de quem voltou está em condição, ser útil essa comunicação, e a questão de quem fica, que vai ser um bom instrumento para que a comunicação ocorra. Porque possa ser que quem voltou para casa esteja em condição de se comunicar, mas quem está aqui na condição de médium não tem condição nenhuma de ser um instrumento para essa comunicação. Deu para entender agora, Vera? Sim, sim, obrigada. Ponderações necessárias. Retomando a mim mesmo, após desvencilhar-me do corpo grosseiro, a preocupação de voltar ao reino dos amigos era o meu anseio de cada minuto. Habituara-me na existência última, fértil de trabalho intensamente vivido, a concretizar os menores desejos em nos referindo à luta exterior. O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam vagarosamente na organização mental. Os melindres passam a torturá-lo. A conveniência é interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Ele quase se considerou. A maioria de nós vai ser como? Ô, Alcione, só uma brincadeirinha aí. Quase que ele morre de novo, né? Quase que ele morre de Ah, novo. lá, se deparou com essa impossibilidade, quase ele morre. E aí fica a reflexão. Quantas impossibilidades nós encontraremos? Ele encontrou a impossibilidade de se comunicar. E nós? Quantas impossibilidades nós encontraremos? Quantas? Fale, Leni. É só um relato que eu me recordei aqui, que aconteceu aqui no Centro Espírita no ano passado. No ano passado, desculpa. Eu frequento um local aqui, um centro, não vou com frequência por conta da distância, né? Que eu moro na zona rural e o local é na zona urbana. E aí fica ruim, porque a maioria das reuniões são mais à noite. E um dia eu tava lá, uma noite eu tava lá e aí chegou uma senhora, né? Vestida com uma roupa, toda indumentária, né? Toda paramentada, ela vestida com a roupa de candomblé. E aí ela chegou no desespero, tava ela e outra senhora. E aí adentrou o centro e aí chamou uma das meninas. E aí falou que ela precisava conversar com alguém. Mas ela tava muito nervosa e aí chamou a atenção de todo mundo, né? Por vários motivos. E aí ela disse que o filho dela tinha sido assassinado com poucos dias. E ela falou bem assim, moça, eu preciso que ele entre em contato comigo para me dizer o que aconteceu, como foi que aconteceu, por que aconteceu, porque eu estou desesperada e eu não vou resistir. Gente, ninguém sabia o que falar com a moça, principalmente a pessoa que foi abordada por ela, assim, nessa condição, porque ela estava muito nervosa, muito. E assim, quer dizer, aí a gente vê, assim, a pessoa que ela poderia até ter, assim, não a noção eu não digo nem noção do estado, né, da situação do filho e tudo, mas ela esperava de que, por ser um centro espírita, de que tivesse alguém ali naquele momento para que o filho dela viesse mandar uma mensagem para ela para dizer o que aconteceu, como aconteceu, porque aconteceu tudo como ela queria que fosse feito naquela hora ali. E a gente sabe, né, graças a Deus, a gente sabe que não é assim. Depende de vários motivos e principalmente que a comunicação é feita de lá para cá e não daqui para lá, né? Não é na nossa vontade, é na vontade de lá para cá. Mas responderam o que a ela? Será que também
o susto não foi porque ela estava vestida com roupas de candomblé? Será? E outra, Não, alguém não, informou a ela que a ele poderia estar se comunicando com ela? Não precisava ser por escrita, não precisava ser através de mim ou de você, mas sim através dela, porque o vínculo existe entre os dois. Será que não faltou dizer isso para ela? Através do sonho também. Acalmá-la, né? Se acalmaram, Isso. tentaram acalmar, que era o o pessoal importante. levou, né? As meninas levaram ela lá para uma parte de dentro lá do local e aí conversou com ela, graças a Deus ela saiu bem mais calma, porque não tinha também como ela, o pessoal acolher ela da forma como ela estava ali fora, na frente de todo mundo, no meio da reunião, entendeu? Mas sabe o que, e eu estou falando aqui, por Salvador, o que eu sinto falta é do esclarecimento, não só dentro das casas espíritas, mas fora, né? Em rede social, o que seja o meio de comunicação, falar o que é espiritismo. Porque muitas pessoas estão entrando na casa espírita querendo essa comunicação. Então, falta isso para nós espíritas, nos colocarmos. Porque ficamos assim, ó, eu fico dentro da casa espírita. Se você entrar e me fizer alguma pergunta, eu lhe respondo. Mas por que não ter esse veículo de comunicação, onde o espírita fale, mas fale de uma forma bem lúcida? Então, nós precisamos repensar sobre isso. É só ali, restrito a um centro espírita, a uma federação, e pronto. Aí o espiritismo vai continuar a ser visto como lugar onde você chega e fala com os mortos. A gente fala com qualquer espírito que esteja morto ou que esteja vivo, não é? Há várias formas de se falar. Então vamos continuar. Afinal, pensava de mim para comigo que pretendia não era de maneira nenhuma a admiração alheia, nem intencionava aproveitar o ensejo para a propaganda de meu nome. Interessava-me, sim, a prova da sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocar em um clarim mais alto que uma sirene festiva. Amigos delicados, porém, fizeram-me saber que o ruído no âmbito da espiritualidade é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. E, depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiava à pura ingenuidade. E ele sabe a intenção, ele queria apenas ajudar. Mas muitos de nós é só por pretensão, por soberba. Dizer que era dirigente, era palestrante, então tem que continuar o trabalho do lado de lá. E aí, se continuar nessa ideia, nós vamos sofrer mais um tanto. Então é entender que aquilo que precisa ser dito vai ser dito, se não através de mim, através de alguém, porque a espiritualidade realiza o trabalho dela com perfeição. E nós não podemos, não temos o direito de atrapalhar. Eu só vou ler agora, só vou tratar agora, porque está perto, né? Dos trechos que eu destaquei, viu? Depois vocês leem um texto, para ler o texto, porque a proposta de trabalhar livro é dar um despertamento. Primeiras visitas. E aqui eu me lembrei muito de Nosso Lar, quando André Luiz queria, porque queria voltar, porque ele estava pronto, ele ia, e aí chegou e viu que não estava. As primeiras visitas que efetuei junto aos núcleos doutrinários verificaram-se juntamente no Rio. Minha atual situação, contudo, era muitíssimo reduzida, quando no corpo identificava somente reduzida a região de trabalho. Acompanhado de amigos que me conduziam solícitos, reparava agora que um mundo novo de aspecto intraduzível. As casas espiritistas, em função de estudo e socorro, eram verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. Algumas em serviço de benemerência evangélica, outras, em um número imenso, vinham a carta de alívio e esclarecimento, a lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. E eu foco nisso aqui. Algumas em serviço de benemerência evangélica, outras em um número imenso vinham a carta de alívio e esclarecimento.
estamos dando esse alívio e esse esclarecimento? Será? Talvez nenhum, nem outro. E a espiritualidade entende as casas espíritas como um ponto de luz. Quando essa luz está acesa, a espiritualidade entende que ali existem trabalhadores prontos a servir no trabalho do Cristo. Será que nós estamos atentos a esses espíritos que chegam e precisam de esclarecimento? Mas seja esse espírito no corpo ou fora do corpo, será que nós estamos dando o esclarecimento necessário? E esse alívio aí que foi colocado, que essa mãe chegou e precisava falar, e foi levada para uma sala e conseguiram restituir a calma nessa mulher. Mas será que todos nós, em todas as casas espíritas, estamos tendo esse olhar atento? Ah, mas é muita gente. Problema seu que tenha muita gente. Se você abriu a casa espírita com a pretensão de ter muita gente, se preparasse para receber muita gente. Porque o objetivo da casa espírita não é aglomerar pessoas, mas acolher, esclarecer e orientar. Estamos realizando isso? Porque se não estamos cumprindo os objetivos dentro das casas espíritas. E aí vem a parte tentativa e aprendizado. Enquanto vocês oravam e atendiam, eu estou pegando um trecho que eu destaquei. Enquanto vocês oravam e atendiam as solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. A espiritualidade fazendo o trabalho dela. Agora, eu estou sendo um instrumento para eles retirarem isso de mim? Imagine aí, se a gente não chega no trabalho, em oração, com pensamentos edificantes, que tipo de energia a espiritualidade vai retirar de nós? Para dar a esses irmãos que são levados. Será que nós entendemos que tem irmãos que estão sendo levados no mais completo desespero e que muitos encarnados também estão ali precisando da nossa doação de energia? Será? Será que no momento do passe eu estou pronta? Porque o que eu vejo aqui em Salvador, a maioria das casas espíritas, é o povo chegar em cima da hora para dar o passe. Que coisas são essas que você tem para dar passe? Se você chegou em cima da hora, você não se refez um dia exaustivo de trabalho. Você não assistiu doutrinária, porque aqui em Salvador, trabalhador não quer assistir doutrinária, porque já está pronto, não precisa ouvir, só precisa dizer. Então, nós precisamos ter esse cuidado. A espiritualidade está para fazer o papel dela. Nós precisamos fazer o nosso. Lembram daquela parte de Jesus? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Deus vai fazer o que compete a ele. O que a gente está querendo que ele faça a nossa parte? O que estamos esperando que a espiritualidade faça? É sempre esse desculpa assim. Ah, mas a espiritualidade está presente. Alguma coisa dá errada, a espiritualidade toma a frente. Vai continuar a espiritualidade tomando a frente? Porque eu vou ter essa ideia, então eu posso chegar em desequilíbrio, posso me desequilibrar lá, na certeza de que a espiritualidade vai tomar a frente, então pronto. Então deixa a sua espiritualidade trabalhar, não é? Mas ela está com a gente para que a gente sim melhore. Não é a espiritualidade que depende de nós. Somos nós que dependemos da espiritualidade benfeitora. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-me dele para contato menos ligeiro com o mundo em que eu havia deixado. Rompi as conveniências e pedi colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar-se a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Não é de imediato. Tudo tem o seu tempo. E a gente precisa perceber o tempo de tudo.
Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disto, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Porque o povo já quer chegar e pronto. De imediato. Realmente estava desapontado, mas satisfeito. Avizinhara-me dos amigos, incapaz de fazer-me perceber. Entretanto, começava a entender, não somente os empecilhos naturais no intercâmbio do desprendimento e da renúncia na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus, está realizando em favor do mundo. E eu me pego aqui. Avizinhara-me dos amigos incapazes de me fazer-me percebido. Mas não foi só ele incapaz de se fazer percebido. Os amigos também não foram capazes de percebê-lo. É uma via de mão dupla. Ele se colocou como empecilho, mas nós podemos estar nos comunicando de diversas formas, podemos sentir a presença do amigo, do ente querido, mas muitas vezes não sentimos, porque também não estamos em equilíbrio, não estamos favorecidos a isso. E terminou aqui, não foi? E eu pensei que tinha mais, mas terminou aqui. Nesse. Ponderações. Não foi, Elvira? Não terminou nisso que eu falei? Sim, senhora. Pronto. Quem tem pergunta? Faltam 3 minutos. Calma, não precisa ser tão... Olhe devagar. Não precisa ser tão exata. A gente... Tá. Porque quando ele fez a prece, aí falou de horário, eu disse assim, eita, não posso me espalhar. A gente até às 8, mas a gente não precisa... A gente tem alguns segundos. Alguém, Oi? gente? Tá na hora, hein, da pergunta. A gente vê, né, que mesmo a gente tendo o conhecimento espírita, mesmo a gente tendo a vivência espírita, mas ao voltar à parte espiritual, nós encontramos certa dificuldade para nos ambientar na parte espiritual, né? E quando, às vezes, as pessoas querem, assim, uma resposta, querem saber como estão os entes queridos, mas a gente não sabe qual a condição que esse espírito se encontra na espiritualidade para que ele possa se comunicar, né? Então, às vezes, tem espíritos que eles podem, com a permissão de Deus, pela necessidade, se comunicar um pouco tempo de volta à parte espiritual. Tem outros, não, que demoram tempo para poder fazer uma comunicação, um intercâmbio com nós encarnados, né? Então, a gente tem que ter toda essa preparação, como você falou assim, numa reunião mediúnica, de estarmos todos conectados no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, de estarmos ali para assistir esses irmãos. Porque nós não estamos ali só para assistir aos que se comunicam, mas principalmente aqueles que não têm a oportunidade, que ainda não estão em condições de se comunicar, mas que são levados para ser tratados ali naquela reunião, porque de nós são tirados os fluidos, né? Para que a espiritualidade possa trabalhar e ajudar a esses irmãos. Por isso que a gente tem que ir com esse objetivo, com essa vontade, né? De não dormir, né? Se estamos muito cansados, se estamos muito exaustos, é melhor que não vá, né? Porque a gente vai com toda a disposição, com toda a vontade, porque os fluidos vão sair dali. E devemos estar sempre impressos em oração
para ajudar esses irmãos, né? Porque a volta ao plano espiritual para qualquer um é uma perturbação, né? Para quem é espírita, tem o conhecimento, né? Pode ser que tenha uma facilidade da compreensão, né? Da compreensão, né? Do que está acontecendo. Não, porque você não pode dizer assim, eu não sei, né? Eu não sei, eu não sabia. Sabe, mas não pratica. E aí? É. Parece que sabe só na ideia de dizer que sabe. Mas na hora de praticar. Então, a gente não sabe a condição de cada um que se encontra, então a gente não pode querer exigir que eles se comuniquem, que eles tragam alguma notícia, que eles digam como é que estão. Porque vai depender da necessidade, vai depender da vontade, vai depender da permissão de Deus para que isso tudo possa acontecer. Né? Mas mesmo que eles não se comuniquem através da escrita, da fala, nós somos energia. E nós podemos sentir energia. Ao pensar no nosso ente querido, a energia que estiver ali reinando, a gente tem como perceber. Alcione, Alberto, né, antes de eu abrir aí para as pessoas. E Leni também, com a mão levantada. Alberto, ele disse que está sem áudio, mas ele faz uma pergunta. Será que teremos muitas surpresas? Qual a graça de já saber do que nos aguarda? E aí, o que você acha, senhora? Depende do que ele acha que seja surpresa, né? E qual a graça de saber o que nos aguarda? Mas não é ter graça, é entender que é uma continuidade. É uma continuidade. A gente deixa essa existência aqui, o corpo aqui, mas a gente continua sendo nós mesmos. Alguém no início diz assim, a gente não perde a individualidade, e é o que está no livro dos Espíritos. Então, para eu saber como vai ser lá, não é questão de, vamos fazer uma festa surpresa? Não, é só perceber o que a gente é aqui. Você não vira anjo só porque você morreu. Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, morreu fulano, uma ótima pessoa. Mentira, ela nunca prestou. Aí vai morrer, ficou boa? Então, assim, você continua sendo você. Tá ruim? Lhe afeta? Atrapalha alguma coisa? Então, vamos modificar. Para que a gente volte e a gente encontre o rosto amigo. Todo filho de Deus, a mais vil das criaturas, vai ter alguém para lhe receber. Vai ter um rosto amigo para lhe receber. Um familiar para receber, mesmo que ele não tenha conhecido. Agora, se eu vou estar em condição de enxergar esse rosto amigo para que ele me encaminhe para um lugar de refazimento, isso aí é uma responsabilidade minha, não é dele. Porque Deus é amor, gente, Deus não pune. Então, para onde nossa energia está tendendo? Para onde? A gente tem que ficar atento. Não é surpresa. Não existe essa surpresa. Mas sim a certeza de que nós estaremos em um lugar que nós nos colocarmos. Alcione, rapidinho, eu sei que... Leni, desculpa aí, rapidinho, só para aproveitar essa fala de Alcione. As surpresas aí só se for o que eu imagino de muito bom para mim e vou me surpreender que não é tão fácil assim, né? Acho que a surpresa pode ser por aí. E essa outra parte que você disse aí sobre a questão dessa assistência, de ter alguém ali e tal, geralmente quando alguém perde algum parente, tempo desse eu estava no velório e a pessoa, um parente dela tinha sido assassinado, que era envolvido em determinadas coisas, e ela falando disso, né, para esse lugar, para onde ia, né, mas quem está sofrendo, a gente não vai estar ainda pisando, né, eu só disse que todos nós éramos amparados, como filho de Deus, todos nós temos o auxílio, né, agora, claro que a gente vai passar pelas dificuldades, porque também a gente plantou, não é? Eu disse até como pai, a questão de uma injeção, que sabe que ele vai sentir dor, né? Mas o pai vai ali, leva, vai estar amparando, tentando passar um bálsamo, né? Mas a dor a gente vai ter que passar, né? Mas o pai vai estar ali de lado amparando. Isso aí eu sempre procuro, até para quem não é espírita mesmo, para mostrar que há esse consolo, há esse amparo,
que ninguém está abandonado, ninguém tá solto, né? Aí no universo. Leni está na vez. Desculpa aí, Leni. Tranquilo, tudo bem. Eu acho que essa questão do medo do que Só a um gente minutinho, vai Lene. encontrar. Sandra, Pois não. áudio, meu bem, por favor. Minuto. Como é? É que você abriu o áudio aí, tá dando microfonia. Você fecha um pouquinho, por favor? Ah, eu não abri sem querer, desculpa. Fique tranquila. Lene? Oi, eu tô falando assim em relação a essa questão do medo, de morrer, desencarnar, ou do que vai encontrar do outro lado. Eu acho que está também relacionado ao nosso comportamento. Porque, tipo assim, falando aqui agora por mim, eu tenho medo do que eu vou encontrar do outro lado. Porque eu sei que eu ainda não. Tipo assim, eu sei coisas que eu tenho que fazer e ainda não faço. Então, o meu comportamento vai gerar consequências aqui ainda, ou talvez lá do outro lado também. Então, eu acho que o medo está relacionado a isso. A gente não está ainda no nível de fazer a coisa correta, fazer a coisa certa, andar no caminho certo das palavras do Evangelho e praticar, né? É saber, entender, crer e praticar. Então, por conta disso, é que a gente ainda tem eu acho que é esse medo que a gente tem. Poxa, o que é que eu vou contar do outro lado, meu Deus? Uma vez eu passei mal e eu achei que eu ia morrer, e eu disse, meu Deus, que vai me amparar do outro lado. Quer dizer, coisas que eu como eu disse, falam por mim, né? De que eu acho que é isso, sabe? É mais ou menos isso. Não é porque morrer todo mundo vai ter que ir, ou de um jeito ou de outro, seja como for. Desencarnar, vai ter que todo mundo fazer a passagem, né? Mas o que dá o medo, eu acho que é isso aí, sabe? Da gente não saber o que é que nos espera por conta do nosso comportamento moral ainda. Tá fechado, amiga. Acabou a pandemia, eu ainda me perco desses botões. Olha, a gente tem que concretizar essa certeza. Nós estamos voltando para casa. É erraticidade. Nós não estamos falando em mundos. Então, se eu for para um hospital, para uma colônia, para uma escola, eu estou indo para um lugar que eu necessito. Foque nisso. É nisso que a gente vai focar. Ninguém vai sair daqui com 100%. Ninguém vai sair com 100%. Mas não é por isso que eu tenho que me ver num lugar de dor. Você disse assim, ai meu Deus, eu pensei que eu fosse morrer e imaginei para onde é que eu vou? Para onde sua consciência te levar. Porque se você ficar com sua consciência lhe acusando, sua consciência vai te levar para um lugar de dor. Mas se sua consciência, que é você, que fique claro, a consciência somos nós mesmos, se a consciência disser assim, eu errei, mas eu quero reajustar. Eu quero que alguém me receba e me ensine. Pronto. Você vai abrir os seus olhos e você vai ver um anjo, um espírito amigo te auxiliando. É isso que eu estou tentando falar o tempo todo. Gente, não estou dizendo que nós somos maravilhosos, não. Não somos. A gente poderia estar acertando muito mais do que errando. Nós já temos condição disso. Então, nós estamos errando por escolha. Mas isso não é fator para nos vermos num lugar de dor. Porque Deus é amor. Nós vamos reajustar, sim. Existe a lei de causa e efeito e a gente precisa reajustar. Isso é justiça. Mas quem disse que é me vendo num lugar de dor? É me conscientizando, eu errei. Eu ainda não consigo fazer o certo. Mas eu quero ser auxiliada. Enquanto eu estiver aqui e quando eu voltar para casa. Me preocupa de verdade, me preocupa muito isso, quando eu vejo os espíritas desesperados. Porque eu sei que eu não fiz certo. Para onde eu vou? Para onde minha consciência me levar? A minha consciência me leva, eu, Alcione, para um hospital. E é para lá que eu vou. A conversa está muito boa. Sei que a gente isso aí que eu ia falar. A gente ia amanhã com um cafezinho, um bolinho, né, seu Mário? Com certeza. Mas a hora nos chama, muito bom, agradecida ao Alcione, os demais irmãos. É um assunto que
nos mexe, né? Com certeza. Caduca, mas as reflexões foram e são muito pertinentes. Eu Pode queria... falar, Henrique. Seu Mário. Eu queria só fazer um chamado, né? Primeiro, agradecer ao Cione, né, pela disponibilidade, pelo carinho, né, pelas várias reflexões que nos deu hoje e deixa a gente aí com a pulga atrás da orelha, mas como ela falou, né, na certeza de que a gente não precisa ficar nesse lugar de sofrimento. Então, eu queria fazer só um convite. O livro Voltei, gente, é um relato bem profundo, bem comovente, de um espírito, né? A semana passada, Alberto falou quem era. Né? O autor espiritual, ele em vida, foi Frederico Figner. Foi um respeitado empresário e espírita atuante. Hoje, a Alcione nos traz aí, após o desencarne, né? Lá já, irmão Jacob, ele cheio, agoniado para trabalhar, e compartilha com a gente os desafios da transição, os processos de adaptação lá no mundo espiritual, os aprendizados, os sustos, como disse Sunaide, o morrer, parece que ia morrer de novo, né? Já morto, né? Então, esse livro é muito legal. Quem tiver a oportunidade, a gente passa, se quiser, aí o PDF. São 28 capítulos, são curtos, são narrados, ele mesmo, ele fala né? Ele narra em primeira pessoa, bem pessoal. Tem uma linguagem bem simples, né? Bem acessível. E ele narra essa, vamos dizer assim, reintegração à vida, né, verdadeira. Então, ele traz as visitas à Terra, ele traz os reencontros, ele traz as orientações recebidas, os sustos, os achismos. Eu achava que era assim, meu Deus, é assado. Então, eu convido vocês todos os domingos estarem aqui com a gente, né? Que é muito legal. E quem quiser o PDF, vale a pena ler. Gratidão mais uma vez. Viu? Seu Mário? Gratidão, digo eu. Gostei de ouvir. Vamos, pois, finalizar nossa reunião da noite, passando a palavra da pessoa que queira fazer a prece. Alguém se prontifica? Eu posso fazer. À vontade. Então, vamos unir a nossa mente, os nossos corações, com o nosso Pai Criador, ainda envolvido na mensagem, né, da noite de hoje, e não só palavras brilhantes, mas também sentimentos que possamos lembrar do Mestre, né, em nossa vida, no nosso dia a dia, onde possamos também pensar no nosso irmão, que normalmente também está em sofrimento, até mesmo em alegria. Pai querido, Pai de amor, de misericórdia divina, Mestre Jesus, Mãe Santíssima, e a espiritualidade amiga que nos assistiu, que nos deu essa oportunidade desse estudo tão magnífico, que nos dá a certeza da vida espiritual. Pai querido, nós queríamos te pedir carinhosamente que abençoe este estudo, que nos dê, Senhor, a oportunidade do esclarecimento através da doutrina espírita. Te pedimos, Pai, que abençoe a nossa noite, que abençoe todos os lares, principalmente daqueles nossos irmãos que não têm lar, Senhor. Te pedimos pelo nosso planeta, pela paz, a paz do mundo, a paz dos países que vivem em guerra. Te pedimos, Senhor, que o médico dos médicos possa fazer uma morada nos hospitais, nos cárceres, nos abrigos, principalmente nos lugares de zona de sofrimento. Te pedimos, Senhor, também, há tanto a te pedir, mas também te agradecer, que abençoe nossa noite, que abençoe nosso lar, abençoe os lares dos nossos amigos, principalmente aqueles que se afastam da tua lei, Senhor. E assim, Senhor, agradecido, nós te pedimos permissão para voltarmos no próximo domingo para esse estudo tão grandioso para nós. Em teu nome, Pai querido, em nome do Mestre Jesus, em nome de Mãe Santíssima, e dos nossos amigos espirituais, e dos nossos irmãos que dirigem o trabalho pela parte material, que te pedimos. Glória a Deus nas alturas
e paz a todas as claridades, as pessoas de fé e boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Consideramos finalizados o trabalho dessa noite, desejando a todos muita paz e muito trabalho e muito progresso espiritual. E assim seja. Assim seja.